E Tom Hardy diz mais uma vez que Venom nunca mais. Será que ele tá falando a verdade? Depois da vinheta a gente analisa. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, bora falar de Venom, porque Tom Hardy deu mais uma entrevista sobre o anti-herói da galeria do Homem-Aranha, que teve 3 filmes, uma trilogia pela Sony, chegou a ensaiar um encontro com o Homem-Aranha, mas que nunca aconteceu de fato. As mudanças, tanto na Marvel quanto na Sony, e os fracassos dos filmes de vilão na Sony, causaram uma interrupção desse plano de um dia levar o Venom para enfrentar o Aracnídeo. E aquela esperança de Tom Hardy voltar finalmente como Venom em Guerras Secretas, talvez, está ficando cada vez mais distante. O que ele disse? Ele falou que conversas acontecem, mas que as conversas não necessariamente se transformam em realidade. É por isso que quando a gente vê aqui um insider dizendo, fulano está conversando, conversas acontecem o tempo todo. Conversas estão acontecendo agora. Entre uma conversa e um contrato, existe um longo caminho, mas um caminho muito distante. Então uma conversa não é certeza de nada. É um indicativo que talvez um dia, e que há interesse pelo menos em uma das partes. Então não é algo que você fala assim, nossa, tá conversando. E aí o Tom Hardy fala, conversa teve. Tem gente querendo fazer mais Venom, conversando comigo, se eu não tô afim de fazer mais, não sei o quê. Mas até agora não aconteceu. E pra mim, é algo que não vai acontecer. Isso não aconteceu comigo. Eu sei que algumas pessoas voltam e tal, mas não vai acontecer comigo. O último Venom, a última rodada, já dá uma encerrada nisso aí, né? Tom Hardy já sem o Venom é sacrificado. E não há naquele filme qualquer indicativo de uma continuação pro Venom. Outros simbiontes estão perdidos ali no Soniverso. Podem até surgir de novo. Resta aquele fragmento Venom que ficou lá no UCM, que talvez seja sumariamente ignorado, ou talvez tenha alguma coisa. Vamos lembrar que Guerras Secretas é justamente o momento em que o Homem-Aranha se encontra pela primeira vez com um simbionte alienígena que vai se transformar no Venom mais tarde, 10 anos depois. No momento era só um uniforme especial, porque os artistas odiavam fazer aquelas teiazinhas do Homem-Aranha. E fazer o Homem-Aranha, que era praticamente só nanquim, era uma delícia. Esse foi o principal... Você não sabe disso, não? Esse foi o principal motivo de terem trocado o uniforme do Homem-Aranha. De terem introduzido o uniforme alienígena. Primeiro, para facilitar essa história aí do Homem-Aranha trocar de roupa toda hora, ter que guardar a roupa em algum lugar. Pô, o uniforme simbionte simplesmente desaparecia. Era uma delícia. Podia se transformar em roupa comum. Era uma delícia. E essa coisa de não ter que desenhar. O simbionte alienígena aparece pela primeira vez no Guerras Secretas original, lá de 84, 5. Seria uma boa oportunidade de trabalhar aquele simbionte que ficou para trás ali, de alguma forma ele encontrar o Tom Holland em algum ponto de Guerras Secretas lá no mundo de batalha. Seria uma boa introdução para esse uniforme negro. Mas isso não implica de maneira alguma no Tom Hardy. Mas nós estamos falando do Venom, não do Ed Brock. Pode ter um Ed Brock no Homem-Aranha Brand New Day? Pode. Pode introduzir um novo Ed Brock, não estamos falando aqui do multiverso. O mesmo personagem pode ter caras diferentes em universos diferentes, certo? Não precisa ser igual ao Tom Hardy em todos os universos. Talvez o Ed Brock, que está em algum lugar do CM, que ainda não deu ar à sua graça, apareça. E aí vai ser um outro ator. Logo, Venom não está morto. Venom não está descartado. Venom ainda pode ser trabalhado. O Tom Hardy é que não está mais nesse barco. O Tom Hardy quer fazer outras coisas. O Tom Hardy é um ator muito mais versátil do que Venom. Ele tem uma veia cômica, que ele trabalhou no Venom. Ele tem uma veia de filme de ação, que ele trabalhou também no Venom. Mas ele não quer fazer Venom a vida inteira. Ele não quer ficar ligado a esse personagem mais do que já ficou. Ele já fez o último Venom já cansado. Ele é tipo o Christian Bale, que não quer ser Batman a vida inteira, por isso que nunca voltou. Não quer. Isso também descarta qualquer volta. Gente, o Tobey Maguire voltou como Homem-Aranha. O Tobey Maguire voltou como Homem-Aranha no alto dos seus quase 50 anos. Tom Hardy pode um dia aí fazer uma participação. Ele pode fazer a voz do Venom. A voz do Venom é ótima. E não precisa ser uma versão da voz do Ed Brock.
faz o Ed Brock lá, coloca o Shia LaBeouf pra ser o Ed Brock. E bota o Tom Hardy pra fazer a voz do Venom. Ele não precisa gastar a imagem dele como personagem, ele não precisa fazer aquele negócio. E fora que é uma coisa que eu sempre repito aqui no canal. O Kevin Feige não gosta do Venom do Tom Hardy. Ele não gosta daquele Venom suarento. Ele não gosta daquele Venom arfando. Ele tem uma outra imagem na cabeça do Venom. É mais ou menos como o James Gunn faz com o Batman. O James Gunn tem uma Batman na cabeça dele. Que não sei se vai ter calça, cueca por cima da calça, se vai ser azul e cinza, se vai ter peito amarelo, símbolo do peito amarelo e preto, se vai ter olho branco. O James Gunn tem um Batman na cabeça dele que não é nenhum Batman que já foi feito. Ele não vai aproveitar nenhum Batman que já foi feito para fazer o dele, porque ele tem a chance de fazer uma coisa nova. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece com o Venom. E é por isso que teve essa jogadinha de deixar um pedacinho do Venom para trás. Porque o Venom, tudo bem, é só uma gosma preta, ele pode subir de qualquer forma. E é só trocar o ator, aí faz um Ed Brock, de repente mais próximo dos quadrinhos, que seja um rival do Peter Parker. E aí a coisa se dê. Mas o Tom Hardy já tinha falado que pra ele era realmente a última rodada, era a última vez que ele ia ser o Venom, e qualquer especulação sobre volta de Tom Hardy não está sendo considerada nem pelo ator. E eu acho que ele fala de maneira muito clara isso. Ele não faz assim, quem sabe, se a história for boa, se o roteiro for bom, que o Chris Evans fez durante, 5 anos aí, respondendo pergunta. Capitão América só se o roteiro for muito bom. Eu só volto pra Marvel se o roteiro for muito bom. Aí voltou como Tocha Humana, estão me esperando ele aí no Guerras Secretas também. Ele não tá falando isso, ele não tá falando nem de roteiro, ele tá falando assim, conversa, meu. Conversa é bico, conversa é só ter meu zap, que eu converso. Agora, pra coisa acontecer, tem que ter um monte de circunstâncias que sejam positivas para que isso aconteça. E não é o caso. Pra mim é a hora de um outro Ed Brock mesmo. Um outro Ed Brock e um outro Venom. Agora, dentro do universo CM, aí, lá do Tom Holland mesmo. E esqueci essa trilogia. A trilogia acabou, foi boa, rolou, agora, fim. Foi a única coisa que a Sony conseguiu fazer independente que deu certo, basicamente. E bola pra frente. Mas o que você acha? Tom Hardy ainda volta? Você acha que vale a pena voltar? Você acha que, olha ele aí. Guerra Secreta, aparece Tom Hardy. Temos que falar também do tamanho desse Guerra Secreta, né? Porque se for assim, meu, podia falar que o Nicolas Cage vai voltar também. Se for assim, meu, requebra! Então, deixa aqui seu comentário, daqui a pouco eu tô de volta com mais um da Cultura Pop. Não esquece de deixar o like, deixa o like pra mim, pra você receber mais atualizações. Você não tá recebendo todas as atualizações do canal. Eu não recebo todas as atualizações do canal, é pra abrir o que tá acontecendo. Você não tá deixando o like, não tá comentando, você tem que interagir. Porque interagindo que você recebe. Não é assinando nem o canal. Você não precisa nem assinar o canal. Interagiu, começa a receber. Tá? É assim que funciona o algoritmo dos YouTube.